Você já sentiu que Deus sumiu? Como se o céu tivesse fechado, como se nenhuma oração passasse do teto, como se você estivesse sozinho, abandonado, esquecido. Essa é a história de um homem que perdeu tudo, mas foi exatamente no silêncio que Deus estava preparando algo que ninguém imaginava. Meu nome é Elias, e essa não é só uma história de dor, é uma história de revelação. Tudo começou numa madrugada fria, quando acordei com uma angústia tão profunda que parecia um grito dentro do meu peito, mas não tinha som, só peso. Levantei, fui até o espelho, me olhei e não me reconheci. Havia olheiras profundas, como vales. Meu rosto estava abatido e por dentro o silêncio, o tipo de silêncio que te faz duvidar da própria existência. Deus, onde o Senhor está? Mas não havia resposta. 3 meses antes, minha vida estava bem. Nada espetacular, mas eu tinha emprego, esposa, filhos, um lar. Uma vida normal, comum. Eu orava, ia aos cultos, ajudava quando podia. Mas talvez fosse isso o problema. Eu estava vivendo apenas o que era confortável, sem profundidade, sem risco, sem entrega. A primeira coisa que perdi foi o emprego. Cheguei numa terça-feira e o gerente me chamou na sala. Corte de custos não é pessoal. Saí com a caixa nas mãos e a alma em pedaços. Cheguei em casa e pela primeira vez menti para minha esposa. Disse que tinha sido só um erro no sistema, mas dentro de mim um abismo começou a se abrir. 2 semanas depois, nosso carro quebrou. Sem dinheiro, sem solução. Começamos a depender dos outros para tudo. E eu comecei a me calar. Sabe aquele silêncio que esconde vergonha? Era isso. Aos poucos parei de orar. Comecei a evitar a Bíblia. Toda vez que abria, parecia que Deus falava com todo mundo, menos comigo. No culto as pessoas choravam, falavam em línguas, sentiam algo. E eu, nada. Era como estar num deserto com centenas de pessoas, mas só você sem água. Então veio o terceiro golpe. Minha filha ficou doente, uma infecção inesperada. Febre alta, noites no hospital. Eu orava ali no canto do leito de joelhos, mas parecia que minha oração batia na parede e voltava seca. E o que mais doía era o olhar da minha esposa. Ela tentava ser forte, mas eu via o medo nos olhos dela. O medo de me perder também, porque eu estava me calando, me apagando por dentro. E foi nessa fase que comecei a pensar, será que Deus se esqueceu de mim? E se Ele nunca tiver me ouvido de verdade? E se tudo isso for só a vida sendo cruel? Naquela madrugada fria, quando me olhei no espelho, algo quebrou dentro de mim. Mas não foi a fé, foi o meu orgulho. Eu me ajoelhei no chão gelado do banheiro, com o rosto no piso, e sussurrei. Se o Senhor ainda está aí, fala comigo. Mas se não quiser falar, me esconde. Me guarda, me sustenta, porque sozinho eu não consigo mais. E foi nesse momento de rendição total que o silêncio mudou. Não foi uma voz audível, não foi um anjo brilhante, mas algo invisível me envolveu. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse respirando ali comigo, chorando comigo e dizendo, eu nunca saí daqui. Nos dias seguintes, as circunstâncias ainda eram as mesmas, mas eu não era mais o mesmo. Elias, o homem que achava que Deus o havia esquecido, estava, na verdade, sendo escondido, escondido para ser lapidado, escondido para ser preparado, porque Deus não se esquece, Deus esconde, e quando Ele esconde, é porque algo grande está por vir. Depois daquela madrugada, algo em mim havia se quebrado, mas era um tipo de quebra diferente. Não era destruição, era libertação. Eu não precisava mais parecer forte, nem fingir que estava tudo bem, nem sustentar uma fé de aparência. Agora, eu estava nu diante de Deus, e pela primeira vez isso não me envergonhava. Me curava. Na manhã seguinte, minha esposa me olhou com um susto leve no rosto. Você dormiu? Assenti com a cabeça e sorri. Foi um sorriso tímido, cansado, mas era o primeiro em meses, o primeiro que não doía. Ela segurou minha mão e disse, acho que você voltou. Eu não respondi, só apertei sua mão. Os dias ainda eram duros, as contas continuavam chegando, o carro ainda estava quebrado. Minha filha seguia em tratamento, mas dentro de mim algo começou a brotar. Era pequeno, quase imperceptível, mas era esperança. Comecei a ler os salmos em voz alta, mesmo sem vontade, mesmo sem emoção. Mas cada palavra, mesmo lida por obrigação, me lavava por dentro. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu repetia isso como quem se agarra a uma corda numa tempestade. Um domingo, fui ao culto sozinho. Minha esposa ficou com nossa filha. Sentei no último banco. Queria passar despercebido, mas Deus não deixou. Na hora da pregação, o pastor parou, fez silêncio e disse, tem alguém aqui que acha que foi esquecido por Deus, mas o Espírito Santo está dizendo, filho, eu te escondi, porque o que tenho para você
é maior do que você sonhou. Meu peito se encheu, meus olhos arderam e eu chorei. Chorei como uma criança, sem vergonha, sem explicação. Ali no fundo da igreja, Deus me visitou em silêncio, mas o silêncio dele gritava amor. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era de um antigo colega de trabalho. Ele tinha aberto uma pequena empresa. Precisava de alguém para ajudá-lo na parte administrativa. Lembrei de você. Você topa? Eu estava tão surpreso que demorei a responder. Claro, eu topo. Não era o cargo dos sonhos, nem o salário ideal, mas era um recomeço. Era provisão, era cuidado. Com o novo trabalho, consegui regularizar as contas atrasadas. Conseguimos iniciar um novo tratamento para minha filha. E aos poucos, a alegria voltou para nossa casa. Mas o mais curioso é que nada disso teria sentido se não fosse o que eu vivi naquele silêncio. Porque o silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. Ele me ensinou a confiar, sem ver, a amar, sem receber, a esperar, sem entender. E essa foi a maior revelação da minha vida. Deus esconde os seus, não para puni-los, mas para prepará-los. Sabe, a maioria das árvores cresce para cima, mas as mais fortes primeiro crescem para baixo, criam raízes profundas, invisíveis, silenciosas, e só depois florescem. Hoje, quando me perguntam por que eu parei de reclamar, eu sorrio. Porque eu aprendi que quando tudo parece calado, é aí que o céu está trabalhando mais alto. A minha história ainda está sendo escrita, e talvez a sua também. Mas se hoje tudo o que você sente é o silêncio, não tema. Você não foi esquecido, você está escondido. E Deus está preparando algo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. O tempo passou, mas não da forma como eu esperava. Ele não passou correndo, nem curou tudo de uma vez. Foi como um rio lento, silencioso, profundo. Cada dia parecia uma repetição do anterior. Trabalho, casa, igreja, silêncio. Mas, por algum motivo, agora aquele silêncio já não me sufocava. Ele me observava, me moldava, me ensinava. A Bíblia, que antes era um livro fechado e pesado, agora se abria diante de mim como uma carta escrita só para mim. Cada versículo era como uma pá cavando dentro da minha alma, tirando o medo, a dúvida, a pressa. Uma noite, voltando do trabalho, senti algo diferente no ar. Um vento leve, uma paz súbita. Estacionei o carro, mas não entrei em casa imediatamente. Fiquei ali, dentro do carro, em silêncio. Foi então que senti, como um sussurro no espírito: ainda estou aqui, nunca saí. Fechei os olhos e, pela primeira vez, aquele silêncio se transformou em presença. Minha filha melhorava. Meus joelhos, que haviam se acostumado com o chão da oração, agora sabiam o caminho do altar com mais facilidade que meus pés sabiam o caminho da porta. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não orava mais apenas para pedir. Eu orava para ouvir, mesmo que não viesse resposta. E isso me bastava. Certa manhã, recebi uma mensagem. Uma senhora da igreja. Nunca tínhamos conversado muito. Ela escreveu: Deus mandou te dizer que te escondeu como esconde o diamante no fundo da terra. Mas o tempo da caverna está acabando. O brilho que virá será para a glória dele. Eu fiquei sem palavras, porque ninguém sabia que era exatamente isso que eu sentia. Como se Deus tivesse me enterrado, me escondido. Mas agora era diferente. Eu já não via a caverna como prisão, mas como útero. Foi então que o inesperado aconteceu. Um irmão da igreja me chamou para dar um pequeno testemunho em uma reunião de jovens. Disse que Deus havia colocado isso no coração dele. No início, eu recusei. Eu não falava em público. Nunca tinha testemunhado nada. Mas, naquela noite, algo me inquietou. Senti que era mais do que um convite. Era um chamado. Aceitei. Quando chegou o dia, minhas mãos tremiam. O microfone parecia pesar toneladas. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíam como se o céu mesmo as empurrasse para fora da minha boca. Eu contei tudo, sem floreios, sem enfeites. Contei sobre a depressão, sobre o desespero, sobre os dias escuros e sobre o silêncio que parecia abandono, mas era presença. Quando terminei, havia silêncio na sala, mas não era vazio. Era reverência. Era o tipo de silêncio que diz: Deus passou por aqui. Uma moça se levantou, chorando. Veio até mim e disse: eu ia desistir da vida hoje, mas Deus usou você para me lembrar que Ele ainda me vê. Eu abracei ela, e naquele momento, entendi tudo. O silêncio de Deus não era só sobre mim, era sobre quem viria depois, era sobre quem ouviria a minha história. Eu era um vaso quebrado, sim, mas nas mãos do oleiro, cada rachadura virava sinal de glória. E ali, naquela noite simples, num culto de jovens, eu descobri meu propósito. Não era fama, não era palco,
Era ecoar o que o céu já havia sussurrado em mim. Voltei para casa com o coração aceso, e enquanto via minha filha dormindo, com aquele sorrisinho leve no rosto, eu entendi que milagres nem sempre chegam com trovões. Às vezes, eles chegam com sussurros, com abraços, com paz no meio do caos. Se você também sente que Deus te escondeu, saiba de uma coisa: você não está enterrado, você está sendo plantado, e logo a estação da colheita vai chegar. A partir daquele dia, tudo parecia respirar diferente ao meu redor. Não era que os problemas tinham desaparecido, eles ainda estavam lá, as contas, as dores, os dias difíceis, mas eu já não caminhava sozinho, e isso mudava tudo. Passei a ouvir com mais atenção, a ver com mais profundidade. Coisas pequenas ganhavam outro brilho. Um simples bom dia de alguém na rua, um café quente depois de um dia cansativo, o som do riso da minha filha. De repente percebi: o céu se manifesta nas coisas simples, mas só quem foi quebrado aprende a enxergar. Certo dia, cheguei em casa cansado. O dia no trabalho tinha sido difícil. Discussões, pressão, dúvidas. Joguei a mochila no chão e antes mesmo de tirar os sapatos ouvi: "Pai, vem ver o que eu fiz." Era minha filha, segurando um papel com desenhos confusos, linhas tortas e formas estranhas. Mas no meio daquelas cores, 3 palavras tortas estavam escritas com lápis de cor: "Deus é bom." Fiquei parado, com a alma tremendo. Naquele momento, vi o milagre. Não o milagre da cura, mas o milagre da esperança sendo passada para frente. Ela tinha aprendido isso, mesmo quando eu estava no chão. Mesmo quando meu sorriso era frágil. Mesmo quando as lágrimas escorriam escondidas no travesseiro. Ela aprendeu, porque Deus nunca parou de ser bom. Nem quando eu o questionei. Nem quando eu quis fugir. Nem quando o céu parecia de bronze. Foi aí que percebi: o silêncio de Deus também é ensino. Ele ensina paciência, ensina fé, ensina confiança no escuro. É nos becos da vida que aprendemos a andar de olhos fechados, não por cegueira, mas por dependência. Comecei a escrever diários, devocionais, palavras que queimavam dentro de mim, e aquilo que era só dor virou mensagem. Aquilo que me afundava, agora sustentava outros. Fui convidado para falar em outra igreja, depois em outra e em outra. Eu, que antes me escondia no último banco, agora era voz para os que se calavam por dentro. Mas nunca deixei que a voz virasse vaidade, porque eu sabia: quem havia feito tudo aquilo não era meu talento, era a graça, o favor, o silêncio que me esvaziou para depois me encher do que realmente importava. Lembro de uma noite, na estrada, voltando de uma ministração, sozinho, silêncio total no carro, mas dessa vez, o silêncio não era escuro, era cheio de luz. Lágrimas escorreram, sem motivo aparente, ou melhor, com todos os motivos do mundo, porque eu entendi. Aquela estrada vazia era o reflexo da minha alma. Eu estava sozinho, mas nunca estive. Sussurrei com a voz embargada: "Obrigado, Deus, por ter me escondido." Que eu senti no íntimo do meu espírito, como se ele sorrisse, como um pai que vê o filho enfim compreender. O silêncio de Deus não é rejeição, é estratégia, é o intervalo antes da nota mais alta, é a caverna antes do envio. É o campo antes do trono. Se ele te escondeu, é porque ainda não terminou de te revelar. Com o passar do tempo, fui percebendo que o esconderijo de Deus não era um castigo, era um lugar sagrado, quase como o útero de uma nova vida. Silencioso, escuro, mas cheio de propósito. E o que mais me tocava é que, mesmo quando eu achava que ninguém estava me vendo, alguém estava sendo alcançado. Um áudio aqui, um vídeo ali, uma palavra que alguém compartilhou sem que eu soubesse. Aquelas palavras que nasciam do meu próprio deserto estavam sendo bálsamo no deserto de outros. Deus não precisava me levantar com holofotes, Ele me levantava nos bastidores, nos corações. E isso era mais poderoso do que qualquer púlpito. Mas claro, nem tudo era luz. Havia dias em que as sombras voltavam. A ansiedade batia à porta, aquela sensação estranha de que algo estava errado. Mesmo quando tudo parecia certo, a carne ainda gritava, a mente ainda travava guerras. Certa noite, não consegui dormir. Deitei, virei, sentei, orei, chorei e nada. A alma inquieta, como se o coração quisesse fugir do peito. E ali, sozinho no escuro do quarto, olhei para o teto e falei: "Deus, onde o Senhor está agora?" Silêncio. Um silêncio que parecia zombar da minha fragilidade. Mas de repente, no meio daquela ausência de som, ouvi algo dentro de mim, não com os ouvidos, com o espírito. Eu estou aqui, no silêncio, como sempre estive. Chorei como uma criança, porque entendi. Não era sobre o que eu sentia, era sobre quem Ele é. Mesmo quando não o percebo, Ele permanece. Mesmo quando meu coração duvida, Ele continua fiel. E então veio o versículo, aquele que sempre parecia distante: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Não lutem para entender.
não gritem para ouvir, mas aquietem-se, silêncio. Percebi que às vezes a resposta de Deus é um convite à quietude, à confiança, como um pai que segura a mão do filho numa estrada escura e diz apenas: confia, eu sei o caminho. Os dias foram passando, a caminhada continuava, as responsabilidades cresciam, mas o coração estava mais leve, porque agora eu sabia onde me esconder quando o mundo ficasse barulhento demais. Era no secreto, no quarto escuro, no lugar onde ninguém aplaude, mas o céu se inclina. Era ali que Deus moldava o invisível, e o invisível sustenta o que o visível jamais pode alcançar. Naquela semana, recebi uma mensagem. Um jovem disse que estava prestes a desistir da vida, mas que por acaso, ou providência, tinha assistido um vídeo meu. Disse que, ao ouvir minhas palavras, algo explodiu dentro dele e decidiu viver. Fiquei em choque, porque aquele vídeo era um dos que eu quase apaguei. Achei fraco, mal editado, sem impacto. Mas ali, Deus me mostrou algo que nunca mais esqueci. O que sai da fraqueza do homem pode ser o sopro de vida para outro, se for Deus quem sopra. E mais uma vez a lágrima escorreu, não de dor, mas de temor. Temor de um Deus que age no silêncio, que opera nos bastidores, que transforma o improvável em resposta. Desde então, passei a amar o esconderijo. Porque ali, entre quatro paredes e um joelho dobrado, eu sou verdadeiramente eu, sem máscaras, sem palcos, sem plateias. E Deus é verdadeiramente Deus. E você, que talvez esteja vivendo esse silêncio hoje, que se sente esquecido, ignorado, escondido, ouça isso. Deus não te escondeu para te castigar. Ele te escondeu para te proteger, para te preparar, para te revelar. No tempo certo. É estranho, não é? A gente passa tanto tempo pedindo para ser visto, para ser reconhecido, para que o mundo diga: você tem valor. Mas no processo esquecemos que o céu tem outro critério. O céu não se move por holofotes, o céu se move por rendição. Eu comecei a entender isso de forma ainda mais clara numa tarde qualquer. Chovia forte, o céu cinza refletia meu cansaço, mas havia uma paz que não vinha da lógica. Era como se Deus dissesse: você está exatamente onde eu quero. Senti uma vontade inexplicável de escrever. Peguei o caderno velho, a caneta gasta, e comecei a derramar alma em forma de palavras, sem filtro, sem plano, só verdade. Escrevi sobre dor, sobre silêncio, sobre esperança, sobre fé que persiste quando tudo diz que não. E quando terminei, as folhas estavam manchadas pelas minhas próprias lágrimas, mas não era tristeza, era algo mais profundo, era cura. Naquela noite, postei um trecho no meu perfil, nada planejado, nada ensaiado, apenas um clamor honesto de alguém em reconstrução. No dia seguinte, 100 pessoas tinham compartilhado. No outro, 1000. Em menos de uma semana, chegaram mensagens de gente do Brasil inteiro. Esse texto me salvou de um ataque de ansiedade. Eu senti Deus falando comigo através de você. Você descreveu exatamente o que estou vivendo. Eu chorei de novo, porque percebi que o que nasce do esconderijo não morre no esquecimento. Aquilo que você gera com Deus no secreto, Ele espalha no tempo certo. Não precisa empurrar a porta. Não precisa forçar o processo. Quando Deus quiser te expor, ninguém poderá esconder. Mas até lá, há algo mais valioso sendo construído: caráter, intimidade, essência. Porque talento pode te levar ao topo, mas só a presença sustenta você lá. Você já percebeu como Deus ama fazer isso? Pega os improváveis, esconde, trabalha em silêncio e depois surpreende o mundo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar de ovelhas. Jesus ficou 30 anos em anonimato, antes de 3 anos de ministério. Percebe? Quanto maior o propósito, maior o tempo de preparação. Deus não está com pressa. O mundo corre, mas o céu caminha, porque o céu trabalha com raízes, não com vitrines, e raízes profundas sustentam árvores que não caem na tempestade. E se você está aí agora, com o coração inquieto, duvidando do que Deus está fazendo, respira, fecha os olhos, sente a voz suave dele dizendo: aquieta-te, eu estou te moldando. Cada lágrima, cada silêncio, cada não, cada porta fechada, tudo faz parte da escultura. Você não está sendo esquecido, você está sendo lapidado. E o mais bonito é que nesse processo, Deus não apenas te prepara, Ele te transforma. Você não sai do esconderijo apenas mais forte, sai mais parecido com Ele. E é isso que o céu quer. Filhos que brilham não pela própria luz, mas pela luz que absorveram no escuro do secreto. Agora, chegamos a um ponto da história onde tudo parecia calmo por fora, mas por dentro, Deus estava prestes a me conduzir a algo que eu jamais imaginei. Uma revelação, uma virada, um momento que mudaria tudo. Mas antes disso,
ele me fez passar por uma última lição, a mais difícil, a mais necessária, o abandono. Mas não de pessoas, não de plataformas, o abandono do controle. Deus começou a arrancar de mim toda a tentativa de querer entender tudo, de querer prever, planejar, conduzir. E aquilo doía, porque eu sempre fui alguém que precisava de garantias, de respostas. Mas Deus não queria me dar mapas, Ele queria me ensinar a confiar na bússola do Espírito. Então, Ele fez o que só um pai perfeito é capaz de fazer. Me levou até o fim de mim, até onde eu não tinha mais plano, não tinha mais força, nem argumentos. Só fé. E ali eu descobri algo que mudaria tudo. Sabe aquele momento em que o silêncio de Deus já não te fere, mas te molda? Quando a ausência de respostas não te desespera, mas te ancora? Foi exatamente ali, no fim da estrada da lógica, que eu encontrei um novo começo. Naquela manhã, o céu estava limpo, mas dentro de mim ainda havia nuvens. Sentei no mesmo banco do parque onde, meses atrás, eu tinha gritado por socorro, mas dessa vez eu não disse nada, nem pedi. Nem questionei, apenas esperei. E foi nesse vazio que ele chegou, sem som, sem trovões, sem espetáculo. A presença dele veio como brisa, como perfume leve, como quem diz: agora você está pronto. Mas pronto para quê? Eu não sabia. E estranhamente, isso não me preocupava mais. O medo já não me paralisava, a ansiedade não me definia, a depressão não me comandava. Deus não tinha apenas me curado, Ele tinha me reconstruído, peça por peça, no tempo dele. E o mais incrível é que a cura não veio com barulho, veio no silêncio. Lembrei de todas as vezes em que chorei escondido, achando que ninguém via, mas Ele via. Deus não apenas estava no esconderijo, Ele era o esconderijo onde as lágrimas se tornaram sementes, onde a dor virou raiz, e onde o anonimato virou altar. E foi ali, com os olhos ainda úmidos, mas o coração firme, que tudo mudou. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Era de uma editora. Alguém havia lido meus textos e queria publicá-los. Uma semana depois, minha história, aquela que nasceu da dor, ganhou páginas. Um mês depois, ganhou vozes. E antes que eu percebesse, milhares de pessoas estavam sendo tocadas por algo que nasceu no silêncio de um quarto, no fundo de uma alma, que só queria respirar de novo. Mas entenda, isso não é sobre fama, não é sobre seguidores, nem sobre sucesso, é sobre propósito. Deus não desperdiça dor, Ele transforma choro em testemunho, medo em fé, ferida em ministério. E hoje, quando olho para trás, vejo que o tempo em que me senti escondido foi, na verdade, o tempo em que Ele mais esteve perto. Porque quando Deus te esconde, é porque Ele está te preparando para algo que os olhos ainda não podem ver. Agora escuta isso. Se você está aí sentindo que ninguém te nota, que está esquecido, abandonado até por Deus, saiba, esse silêncio não é ausência, é estratégia. Deus te ama tanto que não quer te expor despreparado. Ele está fortalecendo seus alicerces, e quando Ele decidir te revelar, ninguém poderá apagar o brilho que vem dele. Talvez o mundo ainda não veja, mas o céu já está aplaudindo sua perseverança. E se você sente que essa história falou com você, que te tocou de algum jeito, então, por favor, não vá embora calado. Se inscreva nesse canal agora. Isso aqui não é só vídeo, é um chamado, é uma jornada espiritual. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E escreve aqui nos comentários: eu estou no processo e eu confio em Deus, porque aqui a gente não caminha sozinho.